Tô bem. Olha só, pessoal, o que nós vamos estudar. Agora a gente vai iniciar um novo material, né? Que é sobre o profeta Elias, tá? É o material da APEC, que a gente já usava com os juniores, e agora nós vamos usar com vocês. E olha aí que vocês estão vendo que, né? Elias aí, ó, no carro de fogo. Tem muita coisa legal sobre Elias que nós vamos aprender. Ele foi um profeta de Deus. É uma carruagem. Isso, Meu é uma pai, carruagem. ele contava histórias sobre Elias para mim. Isso. Ótimo. Muito bem. É isso mesmo. E a gente vai estudar algumas histórias sobre Elias. E também, semana que vem, a gente vai estudar sobre missões. Então, a cada 15 dias, a gente vai falar sobre a história de Elias, ok? Ó, se eu mutar o microfone de vocês, é porque tá muito barulho, tá bom? Aí, depois vocês habilitam o microfone, ok? Então, tia Shirley, esse daí é o nosso material novo, que a gente vai estudar e vai ter muita coisa boa, né? Isso, exatamente. A gente vai falar hoje, crianças, sobre Elias e a provisão de Deus. E antes de nós começarmos essa aula, gostaria de fazer uma oração rápida com vocês, tá? Cada um fecha os olhinhos e vamos fazer uma oração para que nós possamos entender essa lição de hoje, tá bom? Então, vamos lá. Querido Deus, neste momento, Pai, na tua presença, te pedimos a tua direção, Senhor, para esta aula. Pai querido, coloca nos nossos corações, Senhor, que o Senhor é o nosso provedor de todas as coisas, Pai. Que nós possamos, Senhor, te servir fielmente. É o que nós te pedimos agora em nome do teu Filho Jesus. Amém. Tá bom, crianças? Amém? Amém. Tá bom, vamos lá. Amém. Próximo slide, tá? Ó, a nossa história de hoje, crianças, está na Bíblia, em 1 Reis, capítulo 16 e o capítulo 17. Eu gostaria que vocês, no decorrer da semana, pegassem a Bíblia, pedissem para o papai, para a mamãe, te mostrar lá onde que está a história, lessem para confirmar, porque a palavra de Deus, ela é verdadeira e fiel, tá bom? O nosso versículo-chave está em Êxodo, capítulo 15 e versículo 2. Olha lá. O Senhor é a minha força e a minha canção. Ele é a minha salvação. Então, vamos pensar um pouco nesse versículo de hoje. Ele diz assim, ó, o Senhor é a minha força. Eu até coloquei aqui, ó, se vocês forem ver, ó. O Senhor é força, canção e salvação. Força, por quê que o Senhor é a força? Porque Deus, ele é forte, ele é poderoso, ele pode nos ajudar nos nossos momentos mais difíceis. Então, quando a gente precisa, Deus, ele é a nossa força. E por que o Senhor é a nossa canção? Porque é ele que nos dá alegria mesmo. Eu vou pra cá, tá? Aqui agora tá grande. Ele é a nossa canção, mesmo quando nós estamos em momentos difíceis, porque ele nos dá alegria. Então, nós estamos cantando. É igual quando a gente está assim, fazendo alguma coisa em casa e a gente começa, né? Deus é forte, aí a gente começa a cantar. A gente não canta? A gente começa lá, começa a cantar várias musiquinhas, mas por quê? Porque a alegria do Senhor, ele está no nosso coração, então ele é a nossa canção. E o Senhor também é o quê? A nossa salvação. A nossa salvação quer dizer assim, que ele nos salva. E ele nos salva de quê, criança? Deus, ele nos salva do castigo do pecado. Nós deveríamos estar mortos se não fosse Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Mas como Jesus morreu por nós, então agora nós podemos nos arrepender do nosso pecado para irmos morar com ele aonde? No céu.
Então, o Senhor, Ele é a nossa força, porque Ele é forte e poderoso. Ele é a nossa canção, porque Ele nos dá alegria. E Ele é a nossa salvação, porque Ele nos salva. Ele nos livra do pecado e nos leva para o céu. Amém? Então, vamos começar a nossa aula. E a nossa aula, vou começar com uma introdução, que antes de falar desses dois aqui, eu quero falar sobre uma pessoa que entrou num palácio bem grande, bem bonito, e ele foi andando naquele palácio sem ser anunciado. Vocês vão descobrir já já quem é essa pessoa. E ele entrou com aqueles pés todo empoeirado no palácio e foi andando naquele chão de mármore. E aí, crianças, ele falou bem assim, ó, virou para esse rei aqui, ó, e disse assim: vive, ó Senhor! E eu vim te dizer uma coisa, hein, rei? Olha só, hein? Durante alguns anos, não vai chover na terra e nem vai ter orvalho na terra, tá bom? E sabe o que ele fez, criança? Deu as costas e foi embora. O rei nem pôde anunciar para os guardas para retirar aquele homem da presença dele, nem nada. E ele foi embora e o rei ficou pensando assim: meu Deus, quem é esse homem? Como que esse homem pode entrar aqui diante da minha presença, anunciar uma história dessa e sair? E agora? Será que isso é verdade? Será que nós vamos ficar sem chuva? Será? Será que esse homem está certo? Então, crianças, prestem atenção que a história vai começar. Criança, no reino de Israel, né? Lá em Israel, tinha um rei que se chamava Acabe, que é esse homem aqui, ó, todo arrogante, todo metido, e a sua esposa, a rainha Jezabel. E Israel, criança, era um povo que era para ser de Deus, eles tinham que servir a Deus. Mas sabe o que esse rei aqui fez? A Bíblia fala que esse rei era o homem mais malvado que tinha. Ele fazia com que o povo de Deus, que as pessoas fossem obrigadas a adorarem outros deuses. Olha só. E essa rainha aqui, ela deu uma ideia para esse rei. Ela falou assim: olha, rei, vamos construir um templo. É a Baal. Eles obrigavam o povo a adorar a Baal. Isso, exatamente, Bia. E crianças, esse rei aqui, a pedido da rainha, construiu um templo para Baal. E Baal era um deus que eles acreditavam que era um deus da chuva, que era um deus que prosperava a terra, que fazia dar os alimentos, crescer o trigo, as coisas da terra, os animais ficarem bem fortes. Eles construíram um templo para um deus estranho chamado Baal, esquecendo do Deus verdadeiro, que é o nosso Deus dos céus e da terra. E vocês já imaginam só o que pode ter acontecido, né? E essa rainha aqui, ela falava assim: isso mesmo, não é para ninguém adorar o Deus do céu, não. É para adorar a Baal, é para todo mundo adorar a Baal. Eu sou a rainha maravilhosa, eu sou uma rainha poderosa e todo mundo tem que adorar. E aí, criança, Deus escolheu um homem, que o nome dele era Elias, que é esse que entra no palácio. E Elias, ele vai lá e conta essa história, mas sabe quem era Elias, criança? Elias, ele era um homem simples. Era um homem que ele tinha uma vida no campo, ele morava nas montanhas. E ele, então, era um cara forte, ele era corajoso. E significa, Elias, meu Deus é Jeová. E sabendo que Israel tinha se afastado de Deus, né, que Israel estava adorando a ídolos, para quem não sabe, criança, ídolos é tudo aquilo que a gente adora que não seja Deus. Por exemplo, tem gente que coloca Neymar, que é aquele jogador de futebol, como ídolo. E é pecado. Deus não gosta. Deus não gosta que ninguém esteja no lugar dele. Que quem esteja no nosso coração, na nossa vida, seja o Deus do céu. Que não seja imagem, tá? Que não seja qualquer objeto que a pessoa coloque diante de Deus. Tá bom? Eu vou adorar isso aqui, eu vou pedir isso aqui para isso aqui fazer um milagre na minha vida. A gente tem que pedir a Jesus Cristo, né? A Deus através de Jesus Cristo. Amém? E aí, criança, olha só. Elias, ele tinha um grande desejo para que o povo voltasse para adorar a Deus. Então, o que ele faz? Ele faz uma oração e ele fala: Deus,
esse povo, ele precisa se arrepender. Volta aí, volta, Sá. É no 2. Ele fala, esse povo tem que se arrepender, esse povo está fazendo coisa errada, Senhor. Então, eles precisam voltar para os seus caminhos. E o que ele faz? Ele ora e Deus fala assim, então você vai lá, na presença daquele rei chamado Acabe, e fala o que eu estou mandando. Fala que não vai chover durante alguns anos, até que o povo, o que o povo tem que fazer? Se arrepender. E aí, criança, ele faz isso, e o rei Acabe, quando ele fala isso, né, o rei Acabe fica furioso, ele fala, mas esse homem aqui nem sei quem é, ele entrega uma mensagem dessa que não vai chover. E o que acontece, criança? Se não iria chover, não ia ter água para as plantas, não ia ter água para os animais, né? Então ia faltar o quê? Ia faltar alimento. Tudo isso porque Deus queria chamar a atenção do povo, para o povo se humilhar e buscar a Ele. Por conta do quê? Do pecado. Vocês sabem, criança, o que é o pecado? Alguém quer falar? O pecado, criança, é tudo aquilo que nos afasta de Deus. É aquilo que nos deixa longe. Né? Alguém quer falar alguma coisa? Não, né? O pecado, ele nos afasta de Deus, criança. E a gente tem que fugir do pecado. A gente tem que buscar a Deus, acreditar que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados e pedir perdão. E sair daquele caminho errado. E Israel estava tão afastado de Deus, mas tão afastado, tão, que como castigo, Deus então deixou a terra ficar seca, sem orvalho. Sabe o que é o orvalho, criança? Sabe quando a gente acorda de manhã, que é assim, umas 5h30, 6 horas da manhã, e tem uma neblina assim, ó, tá tudo branquinho, são gotículas de água. Isso é o orvalho. Nem isso ia ter na terra. Por conta do quê? Do pecado do povo. O povo sabia que estava pecando e não parava de pecar. E aí, logo chegou a seca e começou a faltar o quê? Alimento e água. E Elias teria que sobreviver. Elias teria que sobreviver e o rei e a rainha, sabe o que fez? Mandou matar Elias. Falou assim, olha só, aquele homem veio aqui no palácio, falou que não ia chover, que não ia ter orvalho, agora a terra está seca, sem água, os animais estão morrendo, nós não temos planta, mata aquele homem. Se matar aquele homem, pode ser que chova. Só que, crianças, Elias, ele volta a orar. O que nós temos que fazer no nosso momento de dificuldade? Buscar a Deus. E aí, crianças, quando Elias começa a orar, Deus fala para Elias assim, Elias, olha, você vai ter que fugir, porque o rei Acabe e a rainha Jezabel mandaram te matar, então você vai lá para o riacho chamado Querite, você vai andar, e você vai achar um riacho. O nome do riacho é Querite. Fica lá, Elias, fica lá, porque eu vou prover para você a água e o alimento. Criança, o nosso Deus, ele é um Deus provedor, ele é um Deus que cuida de nós, ele não deixa que nada falte para nós. E a Bíblia diz que Elias simplesmente ele obedeceu. Ele não ficou falando assim, ai Deus, mas será? A terra não tem água, não está chovendo. Não, crianças, ele simplesmente foi lá, obedeceu e foi para esse riacho. E aí, lá, quando ele chegou lá no riacho, próxima figura, sabe? Deus falou que iam uns corvos para dar alimento para Elias. Como assim corvos? Deus disse assim, Elias, você vai para o riacho, você vai ter água, e lá os corvos vão te mandar pão e carne. Vocês acreditam nisso, crianças? Que Deus fez isso? Simplesmente, crianças, os corvos foram lá para suprir a necessidade de Elias. Então, quando Elias chega lá naquele riacho, que ele deita, né? Que ele vê aquela água, ele bebe, porque ele andou muito, a Bíblia fala que ele anda. Então,
Aí ele chegou com sede, bebeu água, deve ter tirado os calçados dele, colocou os pés na água, assim, para dar aquela refrescada, né? Aí ele dormiu. Aí, criança, no dia seguinte, ele acordou com os barulhos de asas, assim, ó. E caiu no pão lá onde ele estava e caindo carne. Aí ele falou, ué, e os corvos, criança, estavam levando lá para ele pão e carne, conforme Deus disse que ia prover. E aí, crianças, eu gostaria de falar uma curiosidade para vocês, uma coisa bem importante. Esses animais aqui, são os corvos, tá vendo? Algumas pessoas dizem, criança, que Elias, ele foi alimentado por urubu. E esses corvos aqui não são urubus. Embora os corvos se alimentem de carne também, mas ele não é urubu. Tá bom? Esses corvos aqui, eu li que eles são tão inteligentes, eles têm uma memória tão boa que ele é semelhante à memória do golfinho. Se ele vê uma pessoa indo lá no ninho deles para mexer nos filhotinhos deles, sabe o que eles fazem? Eles pegam pedras com o bico e começam a atacar nas pessoas. Olha como que os corvos são inteligentes. Então, criança, o corvo, ele não é sinônimo de maldição, igual se vocês forem ver alguns filmes que falam que quando aparece um corvo é morte, quando aparece um corvo é azar, essas coisas todas. Não. O corvo, eles são tão inteligentes que eles têm capacidade, até mesmo de quando eles estão se alimentando e vir outro bicho lá para poder disputar a carne com eles, sendo outro corvo, eles fingem que estão mortos, por outro pensar assim, falar, ixi, olha só, meu, o colega meu tá morto aí, então é melhor não comer daí, não. E aí eles acordam e voltam a comer a carne, criança. Eles são muito espertos. Então, Deus usou esses bichos, os corvos, para alimentar Elias lá no riacho de Querite, tá bom? E aí, criança, olha só. Elias ficou lá por um tempo nesse riacho de Querite, comendo de manhã e à tarde, sendo alimentado pelos corvos e bebendo a água do riacho. Era uma água limpa, uma água boa, né? E, crianças, passou um tempo. O que aconteceu? Não estava chovendo. O riacho secou. E aí não tinha mais alimento nem água para Elias. E aí Elias volta a falar com Deus e Deus fala assim, Elias, faz o seguinte, você sai daí onde você está, você vai andar bastante, crianças. Ele andou muito mais do que ele andou e você vai numa cidade chamada Sarepta. Lá nessa cidade, você, Elias, vai achar uma mulher, é uma viúva. Para quem não sabe, criança, viúva é a mulher que perdeu o seu marido, ela não tem mais marido. Lá, quando você chegar lá, você pede para essa mulher alimento. E Elias foi lá, nessa cidade de Serepta, depois de andar bastante, ele encontrou na entrada da cidade essa mulher aqui. A Bíblia não fala o nome dela, ela era uma viúva. E essa viúva, Por que ele não foi de carroça? Fala de novo que a tia não entendeu. Bia, você que está falando? Não, não é? Olha, quando Elias chegou na entrada da cidade, essa viúva aqui, ela estava, criança, catando gravetos. Está vendo essas madeirinhas aqui, ó, na mão dela? São pedaços de lenha que ela estava pegando para levar para casa dela, para ela usar como fogo para cozinhar comida. Então, Elias disse assim, quando ele avistou, mulher, me dá um pouco de água. E a mulher viu que ele estava mesmo com sede, estava saindo para ir buscar água para ele. Só que enquanto ela estava saindo, ele voltou para assim, e traz também para mim um pouco de comida. E a mulher volta e fala assim, olha, meu senhor, deixa eu te contar uma coisa, eu sou viúva, e tudo que eu tenho lá em casa é um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. Naquela época, criança, eles usavam a farinha e o azeite para fazer pão.
Então, eu estou pegando esses gravetos aqui para eu fazer um pão para comer com meu filho, eu e meu filho, e depois que a gente comer, a gente vai esperar a morte vir. Porque a gente não tem mais comida, a gente não tem mais nada. Então, não sei se vai dar para eu trazer um pão para você. E aí, criança, Elias, como ele tinha contato direto com Deus, ele disse assim para a mulher: mulher, vai lá, faz um pão com esse pouquinho de farinha, com esse azeite, traz primeiro para mim. Olha como que ele fala: traz primeiro para mim, depois você volta lá e faz para você e seu filho. Criança, se fosse eu e você, e alguém falasse assim, ó, você vai lá, você não conhece a pessoa, e fala assim, vai lá e faz a comida atrás primeiro para mim. É estranho, né? Você vai pensar assim, oxe, eu vou dar comida para ele comer e eu vou ficar sem comer nada? Mas a mulher não, a mulher ela foi obediente. Ela falou assim, esse homem deve ser profeta de Deus. Ela foi lá, fez um bolinho, trouxe para Elias comer, e depois, aquilo que estava na casa dela foi multiplicando, e Elias falou assim, ó, conforme a palavra que eu estou te falando aqui, que o Senhor mandou te dizer, nunca mais vai faltar farinha e azeite na sua casa até que volte a chover. Então, a mulher serviu Elias e ela teve farinha e azeite para ela comer com o filho. Então, ela pegou aquela farinha, ela amassou, colocou o azeite. Quando faz pão, a gente não amassa, não amassa? Aquilo multiplicou, criança. Todo dia tinha pão para eles comerem. Por quê? Porque o nosso Deus, ele é um Deus provedor. Ele é um Deus, criança, que ele quer suprir as nossas necessidades. Mas nós precisamos, primeiramente, confiar em Deus. Quando nós temos qualquer problema, criança, Deus quer que mesmo quando a gente vai precisar de alguma ajuda, né, as nossas necessidades, criança, só para vocês entenderem, é aquilo que nós precisamos para comer, para vestir, um teto para morar, são as nossas necessidades, né? A gente pede para que nós tenhamos isso. E, às vezes, crianças, fora essas necessidades que é alimento, roupa, nós também precisamos de ser aceito, né? De ser amado, né? Nós precisamos que alguém nos ame. Então, Deus quer que a gente conte isso primeiro para Ele. Antes da gente buscar alguém e falar para alguém o que nós estamos precisando, a gente tem que fazer igual Elias, contar para Deus os nossos problemas. E Deus, ele vai nos ouvir e vai suprir as nossas necessidades. Elias confiava em Deus para suprir as suas necessidades. E você? Confia em Deus para isso? Você tem fé que Deus vai fazer isso por você? Porque Elias teve tanta fé que os corvos foram seguir ele, né? Que a viúva foi lá e fez o pão, certo? E nós também precisamos, criança, fazer exatamente isso. Então, Deus milagrosamente supriu as necessidades de Elias, certo? E dia após dia, Deus providenciou aquela farinha e o azeite para Elias e a viúva e o seu filho, e eles não morreram de fome. Então, criança, agora eu gostaria de fazer umas perguntas para vocês, para saber se vocês estão ligados na aula que foi dada hoje. Como que se chama o profeta de Deus? Pode responder. Elias. Parabéns. E o nome do rei malvado que queria que o povo adorasse a outros ídolos, outros deuses? Acabe, parabéns. E também tinha uma rainha malvada, uma rainha também que não queria servir ao nosso Deus. Como que é o nome dela? Jezabel. Exatamente, tem alguém aí fera, hein? Prestou atenção em tudo. Jezabel. Aê! E quem foi a mulher que fez o pão? Era quem? Era uma Viúva. Isso! crianças, uma viúva. Tem mais alguma pergunta? Não. Não, é isso, né? Agora, criança, eu gostaria... Nossa, a gente está aqui em cima da hora.
como lição de casa, a gente vai ter lição de casa para todos os domingos. Domingo que vem, antes de começar a aula, eu quero que vocês apresentem um desenho bem bonito, falando que vocês demonstrem no desenho a parte que você mais gostou da história. Sabe? Vocês vão mostrar lá, assim, ó, se você gostou mais quando o profeta entrou lá no palácio. Estão ouvindo, crianças? Se vocês gostaram quando o profeta entrou lá no palácio, faz um desenho bonito. Se foi quando Elias, lá no riacho, ele foi no riacho, bebeu a água e os corvos deram comida para ele. Eu quero que vocês façam um desenho para a próxima aula, tá bom? Ô, tia Shirley, só para as crianças saberem, semana que vem vai ter aula de missões. Então, a nossa próxima aula vai ser só daqui 2 semanas. Então, dá tempo deles capricharem nesse desenho, né? Porque eles só vão mostrar esse desenho lá na próxima aula que eu vou dar sobre o Elias, que vai ser uma continuação. Entendeu? Tá ótimo. Então, ó, tem um tempão, né, para fazer o desenho. E vai contar ponto, tia Shirley? Vai contar ponto. Criança, no final do ano, a gente vai somar todos esses pontos e as crianças vão ganhar brinde, tá? Vão ganhar brinde. Então, mesmo aí, criança que está visitando a gente, que está longe, né, Vivian? Lá na Zona Leste, vai ganhar brinde, hein? Vai. Viu, tia Sabrina? A Vivian é da Zona Leste, ela tá em casa. Qual seria o brinde? Não posso falar. Qual seria o brinde? Não, Qual seria o brinde? É surpresa. Não vamos falar. Vocês vão ter que se esforçar, fazer desenhos bonitos, e aí a gente vai colocar ponto lá. Davi, vai valer 10 pontos. Teve 10 pontos porque fez o desenho. A Júlia, todo mundo que fizer vai ter ponto, tá bom? Combinado? Então é isso, combinado. E o que mais, tia Sabrina? Então, semana que vem, não faltem, que vai ser aula com a tia Aidilene, e ela vai falar sobre missões. Então, é uma aula especial, tia Shirley. Ótimo! Então, a gente vai colocar, durante a semana, vai ficar falando sobre a aula e lembrando vocês de fazer o desenho, tá bom? Isso. Alguém tem alguma pergunta da história que queira fazer? Ninguém? Ninguém? O Davi? Não. Não? Todo mundo entendeu tudo? Parece que sim. Então, tá bom, tia Shirley, podemos encerrar, então. Então, crianças, vamos orar agora aqui, agradecendo a Deus por essa aula, confiando em Deus que Ele é o nosso provedor e que nada nos falta, tá bom? Guarde isso no coração de vocês. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa aula, porque nós aprendemos que o Senhor supre todas as nossas necessidades, não deixa faltar nada para nós, Senhor. Nós confiamos em Ti, fica conosco. Abençoa esse dia. Amém. Um beijo, crianças. Até a próxima aula. Um beijo. Tchau, Pro. Tchau, gente. Tchau. Até semana que vem. Tchau. Tchau, Bia. Tchau, Miriam. Tchau, Vivian. Tchau, Ana Paula. Tchau, gente. Tchau. Gente, pode sair. Até semana que vem, vou sair. Tá bom, até semana que vem.